Ok, que conselhos eu daria, Zoé? O primeiro conselho que eu deixaria, né, para o pessoal é ler livros. Não é? Ler livros ajuda-nos a procurar soluções ou a encontrar soluções de muita temática que nós não dominamos. Infelizmente, nós temos um grande problema. Há muita preguiça mental. Há muita preguiça mental em pegar um livro e começar a ler. Obviamente que o hábito da leitura não é um hábito que se vai criar de um dia para outro, né? Mas obviamente que é necessário começar para nós termos um hábito. Eu sugeria, ou recomendaria que as pessoas começassem a ler livros de pequenos, né? Vou aqui exemplificar um. Mais ou menos assim, esses livros pequenininhos de conto, de romance, acabam por nos ajudar, né, a darmos os primeiros passos para a leitura. Este é o primeiro ponto. E, para além da leitura, nós hoje temos uma grande facilidade. Hoje nós temos várias formas de irmos atrás do conhecimento. Para aqueles que têm possibilidade de boa internet, né, tem a forma, tem o YouTube, né? O YouTube para mim é uma ferramenta que nos ajuda mesmo enquanto professor, várias aulas que eu já preparei, baseamos no YouTube, que é aquela coisa para simplificar, tentar ver uma forma fácil de explicar uma coisa ou outra. Tu pegas para qualquer tema, colocas no YouTube, vais conseguir encontrar a solução, vais poder aprender muito mais. Por favor, não peguem apenas no vosso tempo, vão para o YouTube ver coisas fúteis. Né? Procurem para o YouTube ver há muita coisa boa para todos os temas, para tudo. Para além disso, o outro fator que nos ajudaria a crescer, Zoar, é mesmo o autoconhecimento. O que é isso, o autoconhecimento? É o ter de me conhecer. Conheça-te a ti mesmo, não é? Essa é uma célebre frase de Sócrates. Nós devemos nos conhecer. Por que devemos nos conhecer? Só nos conhecendo é que nós vamos saber quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos. Se eu não sei em que é que eu sou forte e em que é que eu sou fraco, não terei como melhorar nos meus pontos fracos e muito menos terei como dar mais um handicap naquilo que eu já sou bom. Então, outro fator que nós devemos procurar fazer é isto, é mesmo procurar termos um autoconhecimento. Conhecemos as nossas valências, conhecemos as nossas debilidades. Outro ponto que eu também poderia encontrar para termos um bom crescimento pessoal é procurar dominar idiomas, não é? Procurar conhecer mais idiomas. Por que procurar conhecer mais idiomas? Porque ao conhecer os mais idiomas, acabas por aprender mais sobre certas culturas. Obviamente que quando você conhece mais culturas, acaba por ter mais conhecimento. Então, isso é uma forma que nos ajudaria muito a crescer. Um outro ponto também que eu posso aqui citar, todo mundo já ouviu falar de corpo e mente, né? Que o corpo está ligado à mente, ou seja, que a mente está ligada ao corpo. Obviamente, com isso, o que eu quero dizer? A prática de exercícios físicos acaba por nos ajudar a ter uma boa saúde mental, né? Quem treina, que não precisa, quando se fala de prática de exercícios, infelizmente as pessoas só pensam no ginásio. Vou ter que ir para o ginásio, não. A gente pode fazer caminhada, a gente pode correr onde a gente vive. Obviamente que há pessoas que vivem em certas zonas que não dá, mas mesmo no quintal, umas corridas básicas, fazer alguns alongamentos, tudo isso ajuda a ter uma mente mais sadia, né? Quando o corpo está bom, acreditamos que a mente também estará. Mas que ponto que eu poderia tocar? No princípio, o Zoar falou do desafio dos amigos, né? Aquela questão de que o meu amigo comprou o carro, comprou alguma coisa, pronto, também quero atingir. Pronto, eu tenho de encarar o sucesso dos meus amigos, não é? Tenho de encarar o sucesso dos meus amigos como uma motivação para crescer também. Olhar apenas para os bens materiais, vou para o lado científico, não é? Vou aproveitar isso para contar uma experiência que eu tive enquanto professor. Foi passa a publicidade, foi no Betânia. Eu dava aula no curso de informática e eu tinha uns alunos que eu chamo os professores de uma forma geral chamavam de enriquetos. Enriquetos por quê? Porque eles abusavam-se muito, né? Estigavam-se e tudo mais. Aquilo era, cada um via com outro desafio e prontos. Alguns pelo menos vi que ajudou bastante. Aquilo é, quando um vem com um desafio, tu vives aquela realidade, cheio, fulano fez essa questão e eu não consegui responder à altura, não, vou poder pesquisar mais e amanhã vou trazer uma novidade também para ele. Então, desafiar os amigos é muito bom. E já agora, Zoar, vou aproveitar e falar da nossa realidade também.
mesmo nós que fazemos parte, né, a publicidade do G20, nós sabemos como é que é a nossa realidade dentro desse grupo, não é? A gente abusa-se bastante, a gente procura sempre debater ou falar sobre algo para ver se, como nós chamamos, martelar, né? Procurar falar algo que o outro não sabe, a ponto de lhe trazer essa realidade, a ponto de lhe trazer esse crescimento. Então, desafiar os amigos é um ponto fundamental. Quem é nosso amigo, na verdade, não é aquela pessoa que só nos traz conversas fúteis. Deve ser aquela pessoa que traz-nos certas temáticas que a gente vai perceber, fogo. Com fulano eu aprendi isso, ou com fulano eu aprendi aquilo. Ajuda-nos a despertar, não é? Então, esses aqui seriam os pontos que eu poderia aqui destacar, que nos ajuda bastante naquilo que é o nosso crescimento pessoal. Não menos importante para mim, senão, pronto, deixa eu fazer a correção. O mais importante de todos é o gerenciamento do nosso tempo. Vamos aqui olhar. Todos nós temos 24 horas por dia. Ninguém tem mais tempo que o outro. Ninguém. Todos nós temos 24 horas por dia. E se todos nós temos 24 horas por dia, por que é que alguns conseguem realizar os seus sonhos, conseguem alcançar os seus objetivos e outros não? Aí vai a pergunta, por quê? Para responder isso, eu vou dizer que é mesmo a falta de gerenciamento do tempo. Ok? A falta de gerenciamento do tempo acaba por ser um fator que nos deixa a girar, né? A termos uma vida de uma letargia enorme. Então, nós devemos saber definir nossas prioridades. O que é que eu quero? O que é que eu acho primário para mim? O que é que eu tenho de fazer, não é? O que é que eu tenho de fazer que vai me dar um certo crescimento, não é? E tenho de colocar em frente. Tenho de gastar mais tempo com aquilo que eu quero. Tenho de gastar mais tempo para uma espécie de atalho para atingir os meus objetivos. Se eu não fizer dessa forma, obviamente, que eu não vou conseguir. O Zohar falou muito bem aquela hora, que nós gastamos muito tempo nas redes sociais. E aquela procrastinação que eu disse, não, mais um minutinho. Quando assustamos, olha, já se passaram 2 horas, já se passaram 3 horas. E nós estamos aí nas redes sociais. Não é? Estamos aí nas redes sociais. Quando dermos por nós, não. Hoje eu não pude estudar, hoje eu não pude ler alguma coisa. Pronto, vou fazer isso amanhã. E eu amanhã que nunca chega. E no final de tudo, se a gente não tiver um crescimento, o que é que vai acontecer? Vamos culpar A, vamos culpar B. Procurar sempre culpados, né? Tal como disse, a culpa nunca morre sozinha. E infelizmente, na nossa realidade, dificilmente o ser humano consegue reconhecer que cometeu um erro ou que falhou aqui ou falhou ali. Zohar, é contigo. Uhum. O que é que eu considero como dicas que podem servir como base para você crescer pessoalmente, tá? Crescer pessoalmente não necessariamente você ter dinâmica para amanhã você se tornar rico ou não rico, não necessariamente nesse sentido. Crescer deve constar na mentalidade de qualquer pessoa, né? Muita gente diz que não, mas a pessoa dizia tanto de crescimento, até hoje não tem dinheiro, né? Muita gente faz sempre conexão de crescimento pessoal com a questão financeira. Claro, todos nós estamos a lutar para que tenhamos uma vida mais confortável, né? Mas quando se fala de crescimento pessoal, nós estamos a falar de crescer como indivíduo, né? Crescer em termos gerais, crescer como pessoa na sociedade que possa contribuir com uma certa qualidade, pessoa que seja pertinente para a sua família, uma pessoa que seja pertinente para os seus amigos, porque é sempre ridículo quando você está diante da família, é sempre a pessoa entreguista, né? A pessoa que sempre cria confusão. No meio dos amigos é sempre o mais fofoqueiro, né? Que fala sempre mal dos outros, né? Na rua até já todo mundo é aquela, quer dizer, já lançam indireita porque você é a tal dita pessoa, né? Então, quando se fala de crescimento pessoal, na verdade, estamos a dar aqui ferramentas, né? Dados para que você possa crescer como pessoa, né? Para você se transformar numa pessoa melhor, alguém que possa ser símbolo de orgulho para a família, para a igreja, para grupos, né? Para vizinhos. Então, isso tudo é extremamente importante, porque são essas qualidades como humano que vai fazer com que você também seja valorizado no seu trabalho, né? Ou seja promovido no seu trabalho, porque você tem qualidades humanas que de fato valem a pena.
Mas quando também se fala de crescimento, temos que analisar também a questão de crescer em termos profissionais, né? Você tem que imprimir uma certa energia para que você adquira qualidades que possam te transformar num profissional cada vez melhor. Para aqueles que têm filhos, né? Tem que lutar para que amanhã se transforme numa pessoa cada vez melhor para seus filhos, né? Para que os filhos tenham orgulho, eu amo meu pai, gosto do meu pai, né? Eu amo a minha mãe, porque são pessoas exemplares, são pessoas idôneas, né? São pessoas que têm uma certa qualidade que faz com que eles ganhem uma certa distinção relativamente a outras pessoas. Quanto à questão de crescimento profissional, ou seja lá como for, inicialmente você tem que analisar se de fato tem alguma coisa que você gosta. Não é aquela gente, é aquilo sempre que se fala, tem que ter um objetivo, tem que ter foco. Né? Eu concordo plenamente com isso. Quando você tem um objetivo específico na vida, quando você tem um foco na vida, faz com que tudo fica muito mais fácil de você tentar analisar. Porque a pessoa tem mais motivação naquilo que ele chama de vocação. O que é vocação? Vocação não é uma coisa que é genética, tipo você nasceu com ela, não. Vocação são um conjunto de atividades que você consegue exercitar, então consegue fazer com uma certa facilidade, sem imprimir esforço, ou até mesmo imprimindo esforço, você gosta de fazer aquilo. Então isso chama-se vocação, né? Então tem que procurar coisas que você gosta de fazer, coisas que te agradam fazer. Então se você descobrir essas coisas, significa que você tem um objetivo na vida e fica muito mais fácil você se focar naquilo que você tem como objetivo na vida. Mas essa coisa de objetivo também tem sido moda. Todo mundo tem que ter objetivo na vida. Tem pessoas que não têm objetivo nenhum, também ficaram ricos, meu irmão. Então se você não tem objetivo, você tentou se esforçar em que não estás achando nada, estuda, dá o seu melhor no estudo, trabalha, dá o seu melhor no trabalho, não fica muito objetivo, isso tudo é balela às vezes. Tem de fato pessoas que têm objetivo, que quer ser professor, dedica-se em ser professor, quer ser engenheiro, é o teu sonho, dedica-se naquilo. Mas você não tem sonho nenhum, mas estuda, então você se dedica no estudo. Então é preciso também achar um meio termo para que você não fique tipo programado, né? Não tem objetivo significa que não vou crescer na vida. Não tem objetivo, mas você está a estudar, então tem que se focar naquilo que você está a fazer. Para mim o mais importante é você fazer com uma certa qualidade aquilo que você está a fazer. Tem pessoas também que têm sonho, né? Mas infelizmente por forças maiores não conseguem fazer aquilo que ele sonhava. Então, vai ficar a não dar o seu melhor no trabalho em que você está a fazer só porque não realiza o seu sonho? Para mim, isso também é perda de energia. Você tem sonho, mas infelizmente não tem possibilidade de realizar aquele sonho, faça o melhor que você pode fazer naquilo que está fazendo naquele momento. Acho que são essas dicas também que você poderia fazer para que você cresça como pessoa e também tenha mais maturidade. Treina o seu cérebro, não mima muito o seu cérebro tem capacidade para aprender muita coisa. Não, estudar muito põe maluco. Qual é esse maluco? Einstein escreveu por aí que 400 livros, 500, não ficou maluco. Você nem um fascículo escreveu, nem uma folha, vai ficar maluco aonde? Estudar não põe maluco. O que põe maluco é estudar mal ou simplesmente você não dormir, como muitos jovens fazem hoje em dia, ficarem aí nos telefones, passam a noite toda, não dormem e na sala de aula quer ofender o professor porque está frustrado. Isso não tem nada a ver, de fato, com a situação que o professor se calhar colocou em causa. Então é preciso treinar cérebro, tem que se desafiar, né? Tem que se colocar mais, aumentar a dose cada vez mais, ler mais porque isso é extremamente importante. Tem muita gente também que gosta de planejar, né? Eu acho que planejar é importante. Toda gente que quer executar uma determinada missão com uma certa qualidade deve planejar de certeza. Mas só que plano sem execução não vale nada. Você vai planejando, você pode fazer os planos mais bonitos do mundo. Se você não executa, não faz nada. Então você tem que saber que o fazer, a ação, é muito mais importante do que o plano. Eu aconselho a planejar porque é importante você ter um plano de ação, isso tudo é importante. Mas ficar planejar só sem fazer, isso não vale absolutamente nada. Tem aquela pessoa que lê livro de autoajuda, como ficar milionário, como ficar... Aquele como ficar não vai te ajudar, não vai ficar milionário nunca. Quer ficar milionário, quer ficar, sei lá, patrão, começa a trabalhar, procura alguma coisa que te agrada, alguma coisa que acha que pode te dar alguma oportunidade, foca naquilo. Lê livro Como Ficar Milionário só todo dia, já li 50 livros de como ficar milionário. Isso não vai te levar a lugar nenhum. O que vai te levar a algum lugar é ação.
Quero ser um comerciante. Procura aprender para ser comerciante com o que é necessário. Quero ser um empreendedor. Tem que estudar como é que é a questão do empreendedorismo. Quero ser um grande médico, tem que estudar medicina. Ler livro não, para ser grande médico, isso não vale para nada. Então é preciso ter foco, ter objetivo, planejar, mas é preciso executar também, né? É preciso também manter uma certa relação com pessoas talentosas, né? Muita gente gosta muito de amizades carneiras, né? É importante também ter alguns carneiros de amizade, porque são pessoas alegres, né? Mas é preciso se relacionar muito mais com pessoas talentosas, né? Pessoas talentosas que motivam, né? Porque quando você está... quando você está num meio em que você se sente já tipo o mais sábio, você não cresce porque você se sente conformado, né? Você fica conformado porque, afinal de contas, aqui no meio eu que sei mais que todo. Então é preciso você encontrar pessoas também que você tem alguma admiração, pessoas que você acha que sabem mais do que você, porque essas pessoas vão te motivar a estudar mais, a ler mais e a se capacitar cada vez mais, né? E também tem que se questionar qual é o propósito da sua vida, né? Será que você veio aqui na Terra simplesmente assim para nada? Então é preciso questionar qual é o meu propósito na vida. Será que eu não consigo fazer mais do que aquilo que eu tenho feito? Será que eu não tenho mais capacidade para saber mais do que eu sei? Será que eu não posso ler mais do que eu leio? Muita gente tens que ler. Não, só que não é também só ler. Tem que saber o que é que lê. Tem que ler coisas que de fato te oferecem algum crescimento. Você pode ler os melhores, você pode ler bué de livro. Se esse livro não te oferece nada assim de qualidade, também não vai te apresentar nenhum crescimento na vida. Então ler é importante, mas tem que ler livros qualificados, livros que de fato te põem num outro nível de pensamento, livro que te motiva, livro que te anima, né? Ou livro que de alguma forma também te consola, né? Para mim, são essas coisas que você deve treinar. E outra coisa, tem que compreender que inteligência, né? Conhecimento, valores, tudo isso você pode aprender a partir do esforço. Todas essas qualidades você aprende com esforço. Não, ele nasceu inteligente. Isso não existe, ele nasceu inteligente. Todo mundo pode ficar inteligente. É só se esforçar, é só se dedicar. A gente acaba conquistando todas essas qualidades que de fato a gente precisa. Então, na minha forma de compreender, são essas dicas, são várias dicas que eu poderia aqui dar, mas são essas dicas que eu poderia deixar, que eu acho pertinente naquilo que podemos considerar crescimento, dicas para crescimento pessoal, tá?